dia, turma. Então, vamos falar agora sobre as patologias nas pinturas, né? Todo mundo sabe que pintura, dependendo do tipo de pintura que a gente vai fazer, ela tem o tempo de vida útil dela, né? Toda pintura ela tem esse período. Então, além disso, né, aparecem também as patologias, que normalmente acontecem patologias até mesmo antes desse período em que a pintura é feita, né? Então, antes da gente falar necessariamente das patologias da pintura, vamos falar um pouco do que seria a pintura, né? Como vocês sabem, que a pintura ela é a partir do acabamento da obra, né? Das paredes, esquadrias e todos os elementos, né, que recebem essa camada de revestimento, de proteção, né? Que a pintura não deixa de ser uma proteção para aquele substrato, né? Para aquela área onde está sendo pintada, seja de ferro, de alvenaria, de madeira. Então é o acabamento que ela recebe até como proteção superficial, né? Tá. Geralmente acontece três etapas principais dessa pintura, né? Que é a aplicação do fundo. O que seria esse fundo? Seria o selador ou de repente um fundo preparador em cima do substrato, para depois disso receber o emassamento quando necessário, se for uma pintura com emassamento. Depois disso vem a parte de lixação e, por último, as demãos necessárias de tinta, de acordo com o sistema de pintura que está sendo feito. Certo? Então isso seria basicamente o que fazemos nesse acabamento final de pintura. Certo, perfeito. Agora, falando das manifestações patológicas, né, que é o nosso objetivo principal aqui do assunto. Então, dentro dessas manifestações patológicas, normalmente os materiais empregados na preparação desse acabamento, né, eles sofrem uma certa agressão química, né, porque a gente está trabalhando com vários tipos de material, né, principalmente o cimento, que a gente já sabe que ele tem muito poder com a química que o envolve. Então, isso também é um meio muito agressivo para as nossas pinturas, né? Assim como a gente viu lá no revestimento de cerâmico, né? Que o cimento, muitos colocaram, inclusive nos trabalhos de vocês, da eflorescência, o que pode ocorrer determinados tipos de cimento nas superfícies do acabamento final, né? E na pintura não é diferente. Ela também recebe essas agressões. Então, é importante que a gente faça a aplicação do acabamento final da tinta de acordo com manda as normas com relação a essa questão do meio agressivo, né? Então, as principais manifestações patológicas que a gente encontra nas pinturas são a eflorescência, que vocês já viram aí do que se trata, né? Também na pintura acontece a mesma coisa. Saponificação, desagregamento das tintas, descascamento, mofo, mais comum de todos, bolhas, enrugamento e cratera. Esses são os principais sintomas patológicos, né, as principais manifestações patológicas que acontecem na pintura. Então vamos falar de cada uma delas. Por exemplo, a eflorescência, que são as manchas esbranquiçadas que a gente já viu, né? E surgem na superfície pintada. Logo depois de pintar, elas aparecem com essas manchas. Isso acontece quando a tinta é aplicada normalmente sobre o reboco mal curado, né? Ou seja, o reboco ainda não teve a secagem ideal e já foi aplicado o processo de pintura nele, né? Então, essas superfícies que geralmente vão estar com a presença de umidade podem ocasionar essa eflorescência, né? Além da questão do cimento que a gente já falou para vocês. Esse aqui
é o problema que dá da eflorescência, que geralmente acontece, parece que uma pintura de cal, né? Jogado um cal em cima da pintura. Acontece isso quando é na pior das hipóteses. Na melhor das hipóteses, fica só aquela manchazinha em cima da pintura, né? Ok. E como a gente pode fazer para evitar essa eflorescência? Basta que se tenha o cuidado de esperar o tempo de cura do reboco, pelo menos os 28 dias, como manda a norma, né? de cura. E também a gente vai certificar se essa superfície está totalmente seca, né? Antes de aplicar a pintura. Legal. Agora vamos falar da saponificação. A saponificação é um estágio logo após a eflorescência, né? Se as manchas não forem tratadas, aquelas manchas poucas, né? Aquele estágio que eu mostrei anteriormente, esse daqui da foto, ele já é um estágio de saponificação. Antes vai dar só a mancha e depois vai virar esse estado aqui que já é saponificação, né? Como mostra aqui nessa outra figura. A superfície começa a apresentar um aspecto pegajoso, né? Você toca nele, a superfície já fica pegajosa, aí justamente provocando o retardo, né? Na secagem das pinturas. Aí como faz para evitar essa saponificação? Para corrigir a saponificação, recomenda-se raspar, escovar ou lixar a superfície, eliminando as partes soltas, né? Como você viu aqui na foto, ou mal aderidas, né? Então essa é a forma ideal da gente evitar a saponificação, ou seja, fazer isso lá na eflorescência. Bom, e o desagregamento? É a destruição da pintura. Ele esfarela totalmente e vai ficar parecendo o reboco, né? Em muitos casos acontece isso, né? Esse problema ocorre quando a tinta é aplicada antes da cura do reboco, como a gente já falou, né? Mostra aqui nessa figura aí, ó, o desagregamento, né? Parte que já não consegue mais nem ter a tinta em cima, já aparece o reboco. Como evita esse desagregamento? Você precisa raspar as partes soltas, né? Caso seja necessário, corrigir as imperfeições, ou seja, refazer o processo da pintura. Em alguns casos até tem que tirar o reboco e fazer um novo, justamente por conta da agressividade que aquela área está tendo, e fazer um reboco dentro, como manda, né, a norma, para que a gente possa conseguir o efeito desejado, né? Que a pintura não venha a ter esses problemas novamente de fluorescência até chegar no descascamento. E no descascamento, as placas de tinta que se soltam da parede, elas ficam totalmente assim empoeiradas, né? A gente já falou, soltas. Então a gente precisa realmente fazer o trabalho correto. Aí chega o descascamento, né? Que é parecido com o desagregamento. O descascamento, a primeira demão deve ser bem diluída, né, antes da aplicação. Geralmente é isso que ocorre, esse descascamento, quando a gente não dá uma mexida boa na tinta antes de aplicar. Abre a lata e já aplica direto. Então esse pode ser um problema que dá o descascamento, né? O descascamento, que seria, nesse caso, não teria como resolver. É só limpar e fazer uma reaplicação da tinta, né? Lixar bem é importante também. O mofo, que seria uma manifestação patológica muito comum nas paredes, né? Que são aquelas manchas que aparecem na superfície das paredes, esverdeadas, né? Que fica ali, que a gente chama de musgo, né? Chega a ser o musgo, na verdade é o mofo, né? Causada pela presença de micro-organismos, né? Que seriam os fungos, algas,
Então aquela parede fica ali totalmente à mercê desses micro-organismos, né? Geralmente acontece isso em ambientes úmidos sem a mínima ventilação. Olha a figura aí. Essa figura aí mostra exatamente uma questão do mofo. Assim, ainda está no início, né? Ainda não se transformou naquela floresta que às vezes a gente vê em algumas paredes, né? Nesse caso está no início, no mofo. Como a gente pode evitar? Quando está nesse início aí, é mais fácil fazer a eliminação, né? Não quer dizer que não pode voltar, mas pelo menos é o que a gente pode fazer antes. O ideal é que a gente possa fazer o trabalho de impermeabilização para evitar esse mofo de alcançar as paredes. Tá? Mas se não tem jeito, já aconteceu, então o que a gente precisa é lavar essa área afetada, lavar toda com escova de nylon ou com pano, uma solução de água com hipoclorito de sódio, né? Ou água sanitária. Sempre deixando claro que você tem que fazer a proporção dessa água hipoclorito, né? Não pode ultrapassar. Isso está tudo escrito na norma, né? Mais fácil da gente observar. Ela também, a gente precisa, depois que aplica essa solução, né? Depois da limpeza com a escova e o pano, essa solução que você vai aplicar, você tem que deixar agir, né? Não é em seguida, deixa agir por uns 15 minutos, lavar bem com água depois, em abundância mesmo, para eliminar qualquer vestígio de cloro, porque o cloro também ele vai alterar no processo químico com a tinta depois, né? Aí é deixar secar ao máximo, né, como manda, e repintar, fazer todo o processo de novo. Agora vamos falar das bolhas. As bolhas que aparecem na superfície pintada quando se utiliza massa corrida. Geralmente é quando tem a massa corrida que vem aparecer bolhas, né? Nos ambientes, principalmente nos ambientes externos que estão mais sujeitos a intempéries, né? Sol, chuva, aí que vai proporcionar sempre uma grande quantidade de umidade nessa área, né? Então ficaria mais ou menos assim as bolhas quando aparecem na pintura, né? A gente já deve ter visto muito isso. E como se evitar as bolhas? Caso tenha umidade ou infiltração nessas superfícies, tem que remover, né? Remover toda essa área solta. Essas bolhas têm que sair todinhas através de escova de aço, lixamento, raspagem com espátula ou até mesmo com água, né? Aqueles jatos de água que retiram qualquer tipo de bolha. Aí, onde a bolha chegou ao fato de descascar, chegou a aparecer o reboco, como a gente mostrou lá na frente, aí é necessário a remoção desse reboco, né, que é a base do cimento, que é um dos problemas para a pintura também, e fazer, depois da secagem, a reaplicação da pintura, certo? Aqui tem o enrugamento. O que seria o enrugamento? A pintura apresenta aspecto enrugado, né, devido à aplicação excessiva do produto, como mostra aí nessa figura aí, ó, né? Isso às vezes acontece pela sucessão de demãos, ou seja, fazer demãos a mais do que é recomendado no processo da pintura, daquele sistema de pintura, né? Então, precisa-se trabalhar dentro do que especifica o produto, né? E também a superfície precisa estar completamente seca para que também não tenha esse problema, o enrugamento. Também acontece muito quando você está fazendo a secagem de uma parede sem a presença do sol. É seco mesmo ao tempo, né, ao vento, principalmente nas áreas internas. Então tem que ter muito cuidado com essa questão da aplicação de demãos necessários. Aí como se evita esse enrugamento? A primeira coisa é remover, né, tudo que for enrugamento, bolha, você precisa remover da parede. Remover com escova de aço, espátula, tudo aquilo que a gente já viu anteriormente. Limpar toda a área com água raiz, né?
ou o próprio thinner também, que é um outro. Refazer a pintura seguindo todas as instruções da própria embalagem do produto, né? Na embalagem na lata, que vem explicando como fazer essa repintura, né? Aí vem as crateras, né? Ou olho de peixe, como muita gente conhece no dito popular da construção, né? Então essas crateras, elas surgem devido à presença de óleo, graxa, em locais que você tenha contato com esse tipo de produto, na água da superfície também. E ocorre quando a tinta é diluída com esses materiais. Acaba misturando e, sem querer, né, às vezes acontece isso na obra, e para não perder o material, o pintor acaba utilizando dessa forma equivocada. Então, o recomendado é não utilizar, sempre ter as ferramentas limpas, isentas desse tipo de material, graxa, óleo, como a gente mostrou aí, né? Então, essa patologia, ela vai aparecer muito quando você estiver trabalhando próximo a esses materiais, né? Aí, para evitar isso aí, depois de feito, né, remediar, é fazer a limpeza total dessa superfície, raspar também, a mesma coisa que a gente fez anteriormente. Se for o caso, limpar qualquer vestígio de graxa com os materiais, com soluções que possam ter essa finalidade, limpar. Tem no mercado hoje limpeza de graxas, de óleo, né? E fazer todo o trabalho de lixação depois. E se tiver que lavar a área, você precisa sempre deixar secá-la totalmente, né? A gente frisa muito essa questão da secagem, porque o processo de pintura em momento algum pode ser dado em ambiente úmido, em locais que ainda estejam úmidos, né? Em substratos úmidos. Então é importante sempre frisar que tudo precisa estar perfeitamente secos, isentos de qualquer tipo de sujeira, para que você possa aplicar o sistema de pintura adequado. Ok? Então isso foi o que basicamente a gente queria falar para vocês a respeito de patologias de pintura, né? Observem bem que esse material ele é apenas uma facilitação para que você possa pesquisar mais sobre isso, né? Tanto para execução como para orientação. Certo, pessoal? Então seria isso basicamente que a gente tinha para falar hoje sobre a patologia das pinturas. Ok? Até a próxima.